seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar esta carteira tripla. Ela é tão bonitinha, gente, que não tem uma parte da frente e uma parte de trás. Será que essa é a frente? Será que essa é a frente? Ela é linda dos dois lados. E ainda tem essa alça de mão que é opcional e você pode de repente transformá-la numa clutchzinha. Essa carteira é super espaçosa por dentro, cabem 9 cartões e ainda tem um bolsão interno bem generoso, e aqui na parte externa tem um bolsinho para documentos que cabe inclusive o modelo do RG antigo. Essa peça não tem molde, vou passar todas as medidas e o plano de corte no vídeo para vocês. E o melhor, ela não tem zíper e não tem viés. Foi feita e pensada exclusivamente para você que está começando na costura criativa e já está a fim de fazer algumas peças mais elaboradas e mais vendáveis. E aí, tá pronta para confeccionar esta coisinha tão bonitinha aqui? Então bora, vamos lá! Para fazer a nossa carteira tripla, sem zíper e sem viés, nós não vamos precisar de molde, eu vou passar todas as medidas agora no plano de corte para vocês. Para fazer o porta-cartões da carteira, nós vamos precisar das seguintes medidas. Aqui eu tenho 3 vezes nas medidas de 8 por 60 centímetros, tá? Esse tecido ele nem vai caber aqui na tela, são 60 centímetros de comprimento por 8 de largura. Nenhum desses tecidinhos aqui eu colei entretela e nem manta atrás, tá? Nós vamos utilizar alguns retalhinhos de entretela de papel, aquela entretela não tecida, número 30, tá? Separa aí os retalhinhos que você tá acumulando e já corta pedacinhos de 8,5, tá? E 10 centímetros. Nós vamos precisar de 2 pedacinhos de 10 centímetros e 2 pedacinhos de 8,5 para cada um desses porta-cartões aqui, tá? E de largura é 8 centímetros, a mesma largura aqui dos tecidos maiores. Nós também vamos precisar aqui de alguns tecidinhos, tá? Que eu coloquei, olha só, coloquei fita crepe e escrevi o númerozinho, porque como as medidas são muito parecidas, pra gente conseguir se encontrar durante o tutorial, tá? Então aqui eu tenho 2 pedacinhos de 4 por 15 centímetros, também não tenho entretela nem manta em nenhum deles, tá? 4 por 15 centímetros, um pedacinho de 4,5 por 15 centímetros e um pedacinho de 5,5 por 15 centímetros. E eu também vou usar aqui um tecidinho de forro secundário, eu escolhi outra estampa nas medidas de 14 por 28 centímetros. Essa daqui vai ser as costas do porta-cartões e uma das partes do bolsão da nossa carteira, tá? E aqui atrás desse tecido eu também não tenho nenhuma entretela e nem manta. Aqui para o corpo da carteira, nós vamos utilizar aqui esses 3 tecidos na mesma estampa que eu escolhi para fazer as costas do porta-cartões, tá? Uma vez nas medidas de 15 por 28 centímetros e 2 vezes nas medidas de 10 por 16 centímetros. Nenhuma dessas peças aqui eu coloquei entretela e nem manta. E uma vez aqui no meu tecido principal, que vai ser a estampa externa da minha carteira, nas medidas de 15 por 30 centímetros. São 2 centímetros maior aqui na largura, na altura, dependendo do sentido que você colocou a sua estampa. 2 centímetros maior do que esta medida aqui do forro. E aqui atrás do meu tecido principal, eu colei manta R1, tá? E a minha manta está na mesma medida, do mesmo tamanho do meu tecido principal. Eu também vou utilizar alguns pedaços de sintético, tá? Aqui eu tenho um pedaço de sintético que foi cortado nas medidas de 7 por 9 centímetros e aqui eu arredondei utilizando como molde o fundo do meu cone de linha. E eu passei um pesponto, deixa eu ver se eu consigo focar aqui na câmera para mostrar para vocês. Eu acho que não, porque tem coisa ali atrás, pronto. Eu passei aqui um pesponto decorativo utilizando a linha de poliamida, a linha de nylon 60, tá, gente? Se você tiver máquina doméstica, não usa ela
na bobina, usa só na parte de cima e atrás você faz que nem eu aqui, utilizando a linha comum na bobina, tá? Eu também não tenho máquina de costura industrial, a minha máquina não é industrial, então eu não uso essa linha na bobina. Eu fiz a mesma coisa neste outro tecidinho aqui, tá? Eu tô utilizando, gente, sintético Montana 1.4, esse material aqui, tá bom? Aqui nas medidas de 3,5 por 10 centímetros. E aqui embaixo eu arredondei utilizando uma bobina da minha máquina de costura como molde, tá? Vim aqui, risquei e arredondei. Também passei o mesmo pesponto decorativo. Se você não trabalha com sintético, você pode fazer essas duas peças com tecido, tá? É só cortar 1 centímetro, 2 centímetros maior, tá? Na largura e na altura. E aí você coloca tecido direito com direito, passa uma costurinha em volta, coloca uma mantinha para dar uma certa estrutura. E aí você desvira e rebate e fica com a mesma medida que você tem aqui, tá? O importante é ter a mesma medida, seja o sintético ou seja tecido. Eu também vou utilizar aqui, que tá tudo grudado, tá, gente? Porque esse botão é de imã, mas eu tenho aqui 2 pares de botão de imã com acabamento em rebite, tá? Aquele acabamento que fica bem bonitinho, olha só, não é o de bailarina, tá? É o de rebite. Você pode utilizar também, se você quiser, botãozinho Ritas, tá bom? Aquele botãozinho de plástico Ritas também dá para utilizar nessa peça, 2 pares também. E se você quiser fazer alça de mão na sua peça, olha só, tem um vídeo bem legal aqui no canal, deixa eu ver se eu consigo focar para mostrar para vocês. Tem um vídeo bem legal aqui no canal que eu ensino a fazer essa alça bem bonitinha, tá? Não vou ensinar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas tem vídeo aqui no canal ensinando, se você quiser fazer essa carteira com alça de mão. E aí, gente, o passante aqui da nossa alça de mão é também um pedacinho de sintético Montana, tá? Nas medidas de 1 centímetro por 5 centímetros. Aí eu arredondei os cantinhos, fiz um furinho e vou utilizar um rebite que você pode colocar do tamanho que você quiser, do tamanho que você achar que vai ficar bonitinho, que vai ficar proporcional, tá bom? Aqui eu tô usando um mini rebite para fazer o passante da minha alça de mão, mas a alça de mão é opcional, você não precisa fazer ela se você não quiser. Essas estampas de tecido aqui lindas que eu tô utilizando, o sintético Montana, os botõezinhos de imã com rebite e até mesmo a entretela de papel que eu vou usar no porta-cartões, vocês encontram na minha parceira Ateliê As Beltranas. Eu tenho código de desconto, vou deixar aqui na tela para vocês e também vou deixar o link do site das Beltranas aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar a confecção da carteira pelos porta-cartões e eu vou fazer algumas marcações nos meus tecidos de 8 por 60 centímetros, tá? Eu vou virar aqui o meu tecido e eu vou começar as marcações da seguinte forma. Eu vou pegar minha régua, posicionar aqui em cima e aí eu vou fazer marcação de 10 centímetros, depois de 7,5, vão anotando, tá, gente? 8,5, 7,5, 8,5, 7,5 e aqui embaixo você vai ficar com aproximadamente 10 centímetros também, igual lá em cima. Eu vou fazer essas marcações nos 3 tecidos. Depois de fazer as marcações nos 3 tecidos, nós vamos começar a dobrar esses tecidos para fazer o porta-cartões. Eu vou virar o meu tecido com o direito para cima e eu vou começar a dobrar da seguinte forma. A partir daqui em cima, eu vou trazer o tecido todo para trás assim, e eu vou encontrar a minha primeira marcação. Quando eu encontrar a minha primeira marcação, eu vou dobrar bem alinhado aqui com as laterais, bem retinho, e vou vincar com a minha unha mesmo por enquanto, tá? A segunda dobra, a gente vai trazer os tecidos para cá. Então, eu vou usar a régua para me ajudar. Vou posicionar a régua aqui bem em cima da minha marcação. Vou trazer os tecidos para cá. A hora que eu sentir a resistência do tecido batendo na régua, e aí tem que ser uma régua reta, tá, gente? Eu vou segurar, tirar a régua e dobrar também bem retinho aqui
com as laterais. O que eu falei que tem que ser uma régua reta, óbvio que toda régua é reta, né? Mas assim, essa pontinha aqui que a gente tá usando tem que ser reta, tá? Não pode ser curvadinha igual esse outro lado aqui, porque a gente vai usar isso de base. Trouxe o tecido pra cá, vou jogar novamente o tecido pra lá, vou encontrar aqui a minha próxima marcação e vou fazer uma dobra novamente. E eu vou fazendo isso, gente, trazendo o tecido pra lá e pra cá e dobrando nas marcações até chegar no final dessa peça. E eu vou fazer isso nas 3 peças. Tô aqui com os meus porta-cartões dobradinhos, você vai ficar com uma peça parecida com isso aqui. Olha só, 3 dobras aqui, cada uma com mais ou menos 1 centímetro de distância da outra e tudo bem retinho porque você foi alinhando nas laterais. Agora eu vou trazer as minhas peças para a tábua de passar roupas, vou ligar o ferro sem vapor, tá, gente? Nós vamos fazer 2 passos aqui. Primeiro eu vou posicionar o ferro aqui em cima das minhas dobras, só para eu vincar bem, tá? Porque isso aqui só foi vincado na unha, então sem tirar os clips, eu vou trazer as minhas peças aqui e eu vou vincar bem certinho essas dobras que eu acabei de fazer. Depois de vincar as minhas peças, eu vou começar a encaixar aqueles retalhinhos de entretela de papel, de entretela não tecida, aqui nos meus porta-cartões, tá? Nós vamos encaixar da seguinte forma. Eu vou virar aqui essa parte, tá? Pra trás. Vou tirar os clips por enquanto, foi pra isso que a gente vincou bem certinho, pra não perder essas dobras, tá? Vou pegar aqui o meu primeiro retalhinho de 10 centímetros, tá? 10 por 8. E eu vou posicionar ele aqui atrás de todas as dobras, tá? A parte que tem a cola pra baixo. Vou encostar bem certinho aqui na dobra e vou deixar ele ali. Depois eu vou pegar um dos pedacinhos de 8 centímetros e vou encaixar aqui. Vou fazendo um sanduíche, tá? Bem certinho na dobra lá em cima, tá? Vocês vão perceber que vai ficar do mesmo tamanho aqui. O outro pedacinho de 8,5 aqui. Vou posicionar aqui também, tá? Bem certinho na dobra. E esse último pedacinho de 10 eu vou posicionar aqui em cima, tá? Vou pegar uma folha de sulfite, porque eu não posso colocar o meu ferro direto aqui em cima da entretela. Então, vou pegar uma folha de sulfite, vou posicionar a minha folha sulfite aqui em cima. Vou pegar o meu ferro sem vapor e vou colocar um pouco aqui em cima para grudar as minhas entretelas nesses tecidos. Depois de passar a ferro essa minha peça, a minha entretela vai ter grudado aqui já. E aí, eu vou fazer o seguinte, depois de fazer isso nas minhas 3 peças, eu vou levar lá na máquina de costura e vou fazer costurinhas aqui, aqui e aqui, tá? Ó, olha só, a gente vai colocar clips aqui dos 2 lados. E aí, eu vou fazer assim, vou jogar esse tecido pra trás, costura aqui, pesponto decorativo, meio pé de máquina. Vou jogar esse tecido pra trás, mesma coisa aqui. Jogar esse pra trás, mesma coisa aqui, sem tirar os clips, tá? E aí, depois de passar essas costurinhas de pesponto decorativo, eu vou passar a costura de segurança bem aqui e aqui, pra eu manter essas dobras sempre unidas e poder tirar esses clips daqui para continuar a execução da nossa peça. Eu vou fazer isso com os 3 porta-cartões. Fiz aqui os pespontos decorativos e também fiz as costurinhas de segurança. O próximo passo agora nos porta-cartões é a gente fazer algumas marcações aqui no verso da peça. Eu vou posicionar a minha peça dessa forma, vou vir aqui com a minha régua de quilting, vai dar um pouco de reflexo, tá, gente? Já peço desculpas por causa das luzes que eu uso aqui para filmar. E aí, eu vou posicionar a minha régua de quilting aqui em cima, com a marcação de 1 centímetro aqui na borda do tecido. E aí, eu vou vir com uma caneta e vou fazer um risco aqui, tá? Marcando aqui uma margem de 1 centímetro. Eu vou fazer isso nas 2 bordas de todos os meus porta-cartões.
Depois de fazer aqui as marcações, eu vou posicionar aqui na mesa os meus porta-cartões exatamente na ordem que eu quero que eles sejam costurados, tá? De repente você tá fazendo um de cada cor, ou tá montando um desenho, alguma coisa, colocou bordado, tem uma ordem específica que você quer montar a sua carteira, esse é o momento de você organizar tudo aqui em cima da mesa, na ordem que você quer que esses tecidos fiquem, tá? E aí eu vou posicionar aqui, olha só, com os porta-cartões abertos para cima, tá? E aí eu vou pegar aqueles meus tecidinhos que estão todos marcadinhos na fita crepe e eu vou organizar esses tecidinhos da seguinte forma, olha só. Eu vou colocar um de 4 centímetros de cada lado, aqui dos lados externos. Vou pegar o meu maior de 5,5 centímetros e vou colocar aqui. E o meu outro de 4,5 centímetros eu vou posicionar bem aqui, tá? Se você quiser colocar etiqueta na sua carteira, as etiquetas que eu uso são bandeirinhas, esse estilo aqui, olha só, que vai dobradinho. Eu gosto de posicionar as minhas etiquetas bem aqui, tá? Neste último porta-cartões, do lado que vai ficar para os 4,5 centímetros, eu coloco aqui mais ou menos 1 centímetro embaixo do último porta-cartões e faço aqui uma costura de segurança, tá? Se você quiser colocar a sua etiqueta dessa forma, é uma opção. E aí, o que eu vou fazer agora com esses porta-cartões? Eu vou virá-los da seguinte forma, olha só, eu vou pegar aqui em cima e vou virar assim, tá? Cuidado para não fazer isso, tá bom? Senão a gente vai anotar errado. Vou pegar em cima e vou virar para baixo dessa forma, olha só, os 3. E aí, gente, eu gosto de anotar na margem de costura qual que é o tecido que vai costurado aqui. Porque se você for fazer essa peça em produção, for fazer várias ao mesmo tempo, você não precisa ficar se preocupando de deixar montadinho na mesa e pegar um por um e tal, para você não se misturar aqui esses tecidos. Então, eu gosto de anotar, tá? Se você for fazer várias ao mesmo tempo, fica aí uma dica bem interessante. Aí, eu venho aqui, eu coloco 4 desse tecido aqui, 5,5, 5,5 aqui também. Aqui é o de 4,5. 4,5 aqui também. E aqui é o de 4 centímetros. Então, vocês viram o que eu fiz, né? O tecido tá aqui, ele vai costurado aqui e aqui. Então, se ele tem 5,5, eu coloquei 5,5 aqui, 5,5 aqui. 4,5, 4,5 aqui, 4,5 aqui. 4, 4 aqui, 4, 4 aqui, tá? E aí, nós vamos agora costurar todos esses tecidinhos no porta-cartões. Como vai ser costurado? Eu vou pegar aqui a minha extremidade de 4 centímetros, vou posicioná-la em cima do meu tecido de 4 centímetros, olha só, direito com direito. Vou posicionar aqui, vou alinhar bem certinho essa extremidade e essas duas extremidades e vou passar uma costura bem em cima dessa risca, tá? Margem de costura de 1 centímetro. Vou costurar bem em cima da minha risca. E eu vou fazer isso com todas as extremidades do meu porta-cartões em todos os tecidos. Depois de costurados esses tecidos, eu volto aqui para mostrar como é que a gente vai rebater a costura desses tecidinhos todos. Nesse momento, na hora de costurar o porta-cartões em um tecido que já está costurado em outro porta-cartões, eu vou alinhar as dobras do porta-cartões da melhor maneira que eu conseguir antes de clipar a peça. Não se preocupe em alinhar em cima e embaixo. O alinhamento mais importante neste momento são as dobras dos porta-cartões. Aqui eu estou com as emendas do meu porta-cartões costuradas. Agora, neste momento, nós vamos tirar aqui todas essas marcações de fita crepe. E nós vamos rebater a costura desses tecidinhos aqui, dessas emendas centrais.
e emendas finais do nosso porta-cartões. Eu vou vir aqui, vou vincar bem certinho com a unha. Se você quiser, leva no ferro de passar roupas, bem esticadinho, tá? Mais esticadinho que você puder. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar costurinhas aqui em todas essas emendas, com a distância de meio pé de máquina de margem de costura. Rebatido das costuras feitas, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui atrás, olha só, nessas sobras de tecido e de entretela de papel, e eu vou cortar essas sobras fora, tá? Para nossa peça ficar bem mais maleável. Eu vou dobrar aqui todos os tecidos que são importantes, vou deixar somente a rebarba, e aí eu vou vir aqui com a tesoura e vou cortar todo esse excesso de tecido para nossa peça ficar mais maleável quando ela estiver pronta. Nós vamos refilar esse tecido, porque a gente precisa que ele tenha exatamente 28 centímetros aqui de largura. Eu não gosto de cortar os tecidinhos exatamente do tamanho que eles vão ficar depois da costura, porque como tem muita emenda, a chance da gente errar a medida é muito grande, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse tecido chegar em 28 centímetros? Depois que a gente costurou tudo com a margem de costura certinha, eu vou vir aqui com a minha régua de quilting e eu vou colocar a marca dos 2 centímetros da minha régua exatamente em cima, olha só, desta dobra aqui de tecido. Não é em cima da costura do pesponto, tá, gente? A marca de 2 centímetros da régua vem aqui nesta dobra do tecido, tá? Vou posicionar a minha régua exatamente em cima da dobra deste tecido. E aí, eu vou vir aqui no cortador circular, vocês estão vendo que sobrou aqui um pedacinho, né? Vou vir aqui no cortador circular e vou tirar essa rebarba de tecido fora. Se você não tiver cortador circular, você risca com uma caneta e corta com a tesoura. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois de refilar as laterais, eu vou refilar aqui a parte de cima. E o que eu chamo de parte de cima é aonde tem a abertura do meu porta-cartões. Aqui é a parte de cima. Eu vou posicionar novamente a minha régua aqui em cima. E eu vou colocar de novo a marcação de 2 centímetros em cima da primeira dobra do meu porta-cartões, tá? Eu vou vir aqui, vou alinhar bem certinho a minha régua em cima da dobra, da primeira dobra. E novamente, não é em cima da costura do pesponto, é em cima da dobra da abertura do meu porta-cartões. E aí, depois de posicionar aqui, vai sobrar essa rebarba aqui em cima. Eu venho novamente com o cortador circular ou com a caneta e corto. E depois de cortar aqui em cima, eu vou virar e vou colocar a minha régua nos 13 centímetros e meio. Aqui é onde eu acabei de cortar, posicionar nos 13 centímetros e meio e vou cortar essa parte de baixo. Agora que o meu porta-cartões está retinho, exatamente do tamanho que eu preciso, eu vou pegar aquele tecidinho que eu vou usar para fazer as costas do meu porta-cartões. Vou pegar o tecido, vou posicionar aqui direito do meu porta-cartões com o direito deste tecido, vou alinhar bem certinho, não se preocupa que aqui embaixo vai sobrar um pedacinho do forro, não tem problema. E aí, eu vou passar uma costura aqui em cima, com a distância de um pé de máquina, vou virar os tecidos e vou rebater essa costura depois com meio pé de máquina. Costura aqui na parte de cima finalizada, tá? Rebati aqui, olha só, a costura, lado do forro e lado do tecido principal. E agora, eu vou voltar lá na máquina de costura, só para passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha.
e depois refilar esse pedacinho bem pequenininho de tecido que passou do tamanho propositalmente aqui na nossa peça. Agora nós vamos começar a montar a parte externa da carteira e também o bolsinho externo. Primeira coisa que eu vou pegar aqui vai ser o meu tecido principal, que está fixado à manta R1. Eu vou pegar a minha régua de quilting e eu vou posicionar aqui 9 centímetros bem aqui na lateral, em uma das laterais, tá? A marca de 9 centímetros é o que eu vou colocar aqui. E aí, eu vou vir aqui e vou riscar, ou já vou vir direto com o meu cortador circular, e vou dividir esse tecido bem nessa marcação de 9 centímetros. Depois de dividir essa peça, eu vou fazer duas marcações centrais. Uma aqui e a outra aqui, dos dois lados esquerdos das minhas partes, tá? Uma bem aqui e a outra aqui. Vou dobrar ao meio, dessa forma, e fazer um pique de centro em cada uma. Agora eu vou começar a trabalhar com aqueles meus tecidinhos de forro de 10 por 16 centímetros. Vou pegar aqui esse meu pedaço menor de tecido principal, aonde eu não tenho a minha marcação de centro. Vou pegar um dos meus tecidinhos de forro e vou virar direito com direito aqui em cima. Vou posicionar dessa forma, clipar e virar a manta para cima. Você vai perceber que o tecido de forro é um pouco maior do que o tecido principal e foi feito para isso mesmo, tá? É feito para sobrar, para a gente poder ter margem para trabalhar. Eu vou posicionar aqui bem alinhado essa parte de cima, esquece o resto que não vai alinhar mesmo, o tamanho é diferente. E vou passar uma costura aqui com a distância de um pé de máquina. Vou refilar o excesso com a tesoura de picote, dobrar os direitos para fora. E aí, eu vou passar um pesponto com meio pé de máquina. Estou aqui com o meu tecidinho costurado no meu forro. Agora, eu vou voltar lá na máquina de costura. Vou passar uma costurinha de segurança aqui na beiradinha do tecido principal e depois eu vou refilar esse excesso de forro que está passando do tamanho. Agora eu vou pegar aquelas minhas duas abas de material sintético e eu vou virar aqui o avesso para cima e vou fazer uma marcação de centro aqui e aqui, nas duas partes quadradas. Depois de fazer as marcações de centro, eu vou, por enquanto, reservar essa parte aqui. E eu vou posicionar a minha aba maior aqui na parte do tecido maior, aonde eu tenho o pique. Então, eu vou posicionar aqui direito da minha aba com direito do tecido. Vou alinhar o pique com a marcação dessa forma. Vou clipar essa peça e passar uma costurinha de segurança aqui em cima. E agora, com a minha aba feita a costura de segurança, eu vou pegar o meu outro tecidinho de forro, vou posicionar direito do tecido aqui com as costas da aba e o direito do tecido principal. Vou alinhar aqui esta parte de cima, lembrando que aqui é maior, não precisa se preocupar de alinhar. Vou virar a manta para cima, com esse tecido alinhadinho aqui na parte de cima. Vou passar uma costura com margem de um pé de máquina. Costura feita aqui na parte de cima. Agora, nós vamos rebater essa costura, mas nós vamos rebater de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou abrir aqui o meu tecido de forro. Se você achar necessidade, leva no ferro. Eu vou vincar aqui essa dobra bem vincadinha. E aí, eu vou passar o rebatido dessa costura, distância de meio pé de máquina, somente aqui no forro, tá? E aí, é muito importante que essa rebarba aqui de tecido, e inclusive a rebarba do montana, fique virado aqui para o lado do forro. Então, eu vou rebater o forro bem em cima dessa rebarba
de costura, tá? Margem de meio pé de máquina. Olha só como ficou aqui a costura do forro, tá? E agora nós vamos continuar a montagem aqui do corpo da seguinte forma. Eu vou posicionar aqui o meu tecido principal maior aqui em cima da mesa, tá? Se você estiver utilizando uma base de corte, tenta alinhar um dos lados do teu tecido com algum risco da sua base de corte, tá? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Alinhei esta parte aqui, tá? E por coincidência, como a minha base de corte ela tá em polegadas, aqui também quase que alinhou, tá? Por causa das medidas, deu mais ou menos a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o meu tecidinho que eu costurei com forro, a outra parte do meu bolsinho, e eu vou posicionar forro com forro, tá? Aqui em cima dessa forma. Como é que eu vou alinhar isso aqui, gente? Eu vou alinhar essa parte aqui que está costurada e pespontada exatamente em cima da dobra do tecido, de forma que eu faça assim, ó, que eu esconda um tecido em cima do outro, ó. Tá bem alinhadinho, bem certinho, tá? Depois que eu fizer esse alinhamento bem certinho, eu vou clipar essa peça aqui em cima. Só que antes de clipar, eu vou perceber o seguinte. Vocês estão vendo que a minha peça vem aqui retinha, né? Essa daqui, ela tem que vir retinha também, porque isso daqui era a mesma coisa, lembra que a gente cortou? Então, é exatamente o mesmo tamanho. E aí, você usa aqui o risco da sua base de corte para ver se aqui no final o seu tecido tá batendo certinho. E a mesma coisa você vai fazer aqui desse lado, tá? Depois que você perceber que o teu tecido está alinhado, tecido principal com tecido principal alinhado, e aqui em cima também, a gente vai clipar essa peça, levar para a máquina de costura e passar costurinha de segurança na beiradinha desse tecido principal para costurá-lo ao forro que está embaixo. E depois dessa costura de segurança, a gente vai refilar esse restinho de forro que está sobrando. Depois de costurar o bolsinho aqui, olha só, já tá quase ficando com a cara de que vai ficar no final. Nós vamos pegar a outra aba de montana e nós vamos costurá-la aqui na parte de baixo. Lembra que a gente fez um pique de centro aqui? Então, neste momento, nós vamos virar o direito da aba para o direito do tecido. Vou encontrar o pique de centro, vou alinhar bem certinho aqui com a marcação de centro da minha aba. Vou clipar e passar costurinha de segurança aqui em cima. E agora, no final dessa peça, eu preciso ter aqui 28 centímetros. Vamos medir. Se sobrar alguma coisa, geralmente sobra aproximadamente meio centímetro, a gente refila aqui do lado maior do nosso corte do tecido principal, tá? Nós não vamos refilar aqui onde já tem a aba. Eu vou colocar a marcação de 28 centímetros da minha régua de quilting bem aqui nessa parte de cima. E aí, olha só, vocês vão perceber que sobrou na dica de nada aqui desse lado. Eu vou passar o cortador circular ou eu vou riscar e depois cortar com a tesoura. Agora, nós vamos começar a montagem final da nossa carteira. Eu vou pegar aqui o meu porta-cartões com as aberturas dos cartões viradas para cima e eu vou posicionar aqui em cima do direito desse meu tecido do forro da carteira. Eu vou alinhar laterais e fundo e eu vou passar uma costura de segurança aqui bem na beiradinha desses tecidos. E depois que eu costurei o meu porta-cartões aqui no tecido de forro da carteira, eu vou posicionar assim na mesa junto com o meu tecido principal. Vou encontrar qual dos dois lados aqui é o lado que tem o tecido maior, tá? No meu caso, é esse daqui. Esse meu tecido é mais largo do que este daqui. Então, eu vou posicionar essa parte maior do meu porta-cartões aqui em cima das duas abas do meu tecido principal. E para eu fazer isso, eu vou ter que virar dessa forma, tá? Eu não posso virar o meu tecido assim, senão eu vou inverter os lados. Eu vou virar dessa forma, direito do porta-cartões com o direito do tecido principal.
vou posicionar aqui em cima e vou alinhar todas as laterais, porque esses dois tecidos são do mesmo tamanho. E aí, eu vou clipar um no outro. Depois que eu clipei, eu vou virar aqui a manta para cima e eu vou riscar os arredondados nos 4 cantinhos da minha carteira. Para isso, eu vou usar aqui um cone de linha vazio e eu vou usar essa parte mais fininha do cone, tá? Se você não tiver um cone, você pode usar tampinha de garrafa PET. Eu vou vir aqui bem no cantinho e eu vou calcular distância de um pé de máquina de margem de costura, tá? Aqui e aqui. E aí, eu vou riscar o arredondado. Então, quando eu estiver costurando lá na máquina de costura, eu vou costurar a volta toda dessa carteira. E aí, eu vou costurar em cima do risco do arredondado quando eu chegar aqui nos 4 cantinhos, tá? Vou fazer esse arredondado nos 4 cantinhos. Mas eu não vou costurar exatamente a volta toda, eu vou deixar uma abertura para eu desvirar. E essa abertura, gente, vai ser bem aqui, olha só. Eu vou tirar o clipe para mostrar para vocês. Vai ser bem aqui nessa parte aonde eu tenho a abertura do meu bolsão interno. E não vai ser aqui em cima de onde tem o bolsinho externo, tá? Então, a minha costura, ela vai vindo aqui, vai ter o canto arredondado, eu vou fazer o canto. Quando acabar a curva do meu cantinho arredondado, eu vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. E a minha costura, ela só vai continuar um pouquinho antes de eu chegar aqui no comecinho do bolsinho externo. Vou começar minha costura aqui com retrocesso, e aí eu venho, passo por cima do bolsinho, faço arredondado e continuo. Essa parte aqui vai ficar aberta, porque é por aqui que a gente vai desvirar a nossa carteira. Então, só para recapitular, nós vamos riscar os cantinhos arredondados, vamos costurar a volta toda com distância de um pé de máquina, mas nós vamos deixar a abertura bem aqui em cima. Depois de costurar a lateral toda e deixar a abertura, nós vamos refilar esse excesso de tecido, principalmente aqui nas curvas, tá? Nas curvas eu gosto de fazer com a tesoura de picote, porque eu acho que essas curvas ficam bem acentuadas, bem bonitinhas depois que desvira a peça. Nós não vamos refilar, gente, aqui nessa parte, olha só, da aba de fechamento, tá? Da aba de montana que tá costurada aqui. A gente só vai refilar aqui nessa parte toda e também não vamos refilar aqui na abertura. Aqui nós vamos deixar os tecidos do mesmo tamanho. E aí, depois de refilar, a gente vai desvirar a peça. Para desvirar a peça, eu gosto de vir aqui pela abertura e trazer primeiro o bolsinho e as abas de montana para fora. Eu trago primeiro esse lado aqui para fora e depois eu venho trazendo o resto. Estou aqui com a minha carteira desvirada, já ajeitei os cantinhos pelo lado de dentro. Eu gosto de ajeitar com uma agulha de crochê mais grossinha, eu vou ajeitando assim por dentro, passando bem leve para não estourar a costura também, né? E aqui é o lado direito da minha peça. A gente tem essa abertura aqui em cima, o que a gente vai fazer com ela? Eu gosto de fazer o seguinte, tá, gente? Às vezes eu levo no ferro de passar, às vezes eu vejo se dá pra fazer no olho mesmo. Eu venho aqui, olha só, e eu dobro o meu forro bem retinho, como se ele estivesse costurado. Eu venho dobrando aqui o meu forro, venho vincando com a unha, acompanhando a mesma reta que ele faria se ele estivesse costurado, tá? Venho fazendo isso aqui de ponta a ponta. A partir do momento que eu encontrei aqui bem retinho o meu forro, eu viro aqui o tecido principal e faço o mesmo. Só que o tecido principal é mais difícil de vincar nesse tecido. Então, o que eu faço? Eu venho dobrando e já venho clipando no tecido principal. Venho fazendo isso de ponta a ponta dessa abertura aqui. Eu vou clipando essas duas partes como se elas estivessem costuradas. Clipei aqui a parte da abertura do forro e eu aproveitei e já clipei a peça inteira também, tá, gente? Porque como a gente acabou de desvirar essa peça, as costuras ainda não assentaram.
Então, os clipes ajudam bastante a assentar o formato dessa carteira. E agora, eu vou voltar lá na máquina de costura e eu vou fazer uma última costura, que vai ser o pesponto decorativo de meio pé de máquina na volta todinha. Esse pesponto vai servir para ser decorativo, vai assentar a nossa costura e também vai fechar a abertura que a gente deixou aqui em cima para desvirar a peça. Passei aqui a costura do pesponto decorativo aqui na volta toda. Depois que eu terminei a costura, eu passei uns retrocessos aqui e aqui para deixar bem forte essa costura aqui, porque esse bolsinho vai forçar bastante essas costuras. E, gente, um pezinho calcador que ajuda muito nessa hora é esse daqui de pesponto de 1/8, tá? Esse pezinho calcador existe para máquina doméstica e para máquina industrial também, tá? E agora a gente vai colocar os botões de ímã nessa nossa peça, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fechar essa carteira para posicionar os botõezinhos de ímã. Nós temos aqui a parte maior e a parte menor das emendas desse porta-cartões. Essa parte menor é a parte da carteira que a gente vai fechar primeiro, tá? A gente vai começar a fechar a carteira dessa forma. E essa parte maior vai ser a lombada maior, vai ser a lombada mais grossa da nossa carteira. E aí, a carteira vai vir fechando aqui desta forma, tá? Essa nossa aba maior, ela vai vir aqui para fechar esse bolsinho frontal. E essa outra aba de fechamento vai vir aqui para fechar a carteira, tá? A gente não pode vir aqui e puxar assim, bem justinha, e colocar o botão aqui, porque essa carteira vai ter coisas dentro, né? E a mesma coisa aqui nesse bolsinho. Esse bolsinho foi feito para caber um RG. Então, eu não posso vir aqui com a minha aba e puxar ela assim, bem justinha. Eu tenho que deixar ela um pouquinho mais alta dessa forma para eu conseguir colocar bastante coisa aqui dentro. Então, eu vou passar para vocês as medidas que a gente vai aplicar estes botõezinhos de ímã. Nas minhas abas de fechamento, eu vou aplicar os meus botões centralizados com uma distância de 2 centímetros aqui dessa borda arredondada, tá? Então, eu vou vir aqui, vou marcar 2 centímetros da minha borda, vou riscar e vou aplicar o meu botão centralizado na minha aba de fechamento. E a mesma coisa eu vou fazer com essa outra aba aqui. Eu vou encontrar 2 centímetros de distância centralizado e vou aplicar o meu botão. Os botões que eu vou aplicar nas abas são a parte macho, tá? Essa daqui que tem esse pininho aqui, geralmente ela é mais fininha. Então, eu vou aplicar o macho aqui com o rebite virado pro lado direito da aba e a mesma coisa aqui, tá? Rebite pro lado direito da aba, vou aplicar a parte macho do meu botão. Depois que eu fizer esta aplicação, eu vou aplicar as duas partes fêmeas do meu botão. Eu vou vir aqui, uma delas eu vou aplicar aqui na parte externa do meu bolsinho. E eu vou, centralizado também, marcar 2,5 centímetros para baixo, tá? Vou vir aqui com a régua, 2,5 centímetros e vou furar aqui bem centralizado, vou aplicar uma das partes fêmeas. A parte do encaixe para fora e a parte do rebite vai aqui dentro do meu bolsinho, pelo lado do bolsinho. E, finalmente, essa outra parte aqui, eu vou aplicar no corpo da minha peça, aqui. Eu vou medir 13 centímetros a partir dessa extremidade aqui, 13 centímetros, centralizado. Vou aplicar a parte do encaixe do meu botão aqui, pro lado de fora. E o meu rebite vai vir aqui dentro do meu bolsão, dessa forma,
Nossa carteira está praticamente finalizada. Agora o passo que eu gosto de fazer, se você quiser colocar alça de mão na sua carteira, eu gosto de fazer o seguinte: eu encontro aqui aonde é a parte da abertura do meu bolsão da minha carteira. Eu venho aqui nessa parte onde eu tenho a minha aba de fechamento mais fininha e aí eu escolho mais ou menos no olho mesmo, tá, gente? Aonde eu quero que fique aqui o tirante da minha alça de mão, tá? Onde eu vou encaixar a minha alça de mão. Eu vou colocar bem aqui, porque assim quando eu segurar dessa forma, os itens não vão cair aqui de dentro e também não vão cair aqui desse meu bolsinho. Então eu gosto de colocar mais ou menos aqui. Então eu venho com a minha régua e eu meço aqui bem, mais ou menos aqui onde eu quero que fique, né? 1,5 cm de distância aqui da parte de cima, e aí eu faço uma marcação, 1,5 cm. E é bem aqui que eu vou fazer um furinho, tá? Esse furinho, deixa eu abrir a carteira para vocês entenderem melhor. Esse furinho, ele vai passar aqui pelo tecido principal e vai vir até aqui neste forro das costas do meu bolsão, tá? Ele vai ultrapassar e vai vir até aqui. E aí eu vou aplicar essa minha pecinha de montana com o rebetezinho da seguinte forma: eu vou vir aqui, vou aplicar assim no furinho e vou colocar o meu mini rebite. E aqui está finalizada a minha carteira tripla, sem zíper e sem viés. Se você gostou do tutorial completíssimo de hoje, não esquece de deixar like e comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sempre por dentro das novidades que eu trago por aqui.